Como noticiado, um Bombardier CRJ-700 colidiu na fase final do pouso com um helicóptero do exército americano, modelo Black Hawk, simplesmente matando todos aqueles que estavam tanto no helicóptero. São 3 soldados do exército americano e 64 entre passageiros e tripulantes do Bombardier. Esse aeroporto de Washington, ele não é o principal ali da capital, mas ele é bastante antigo, ele é muito prático, porque está muito perto da cidade. Lembrando que ele está exatamente na borda ali do que é o Washington, D.C., District of Columbia, e o estado de Virgínia. E esse helicóptero, ele decolou de algum local ali em Virgínia para um treinamento. É muito comum, porque essa divisão, a 12ª divisão, ela é utilizada exatamente para transportar altas autoridades, os VIPs, com exceção do presidente, do vice-presidente americano, que tem os fuzileiros navais com as suas aeronaves próprias. Mesmo assim, esses aeronaves da US Army também sofrem modificações. Inclusive ele é conhecido por uma outra designação, se não me engano, acho que é VH-60, ele tem uma outra designação para o Exército para essa atividade. E também ele tem uma designação PAT, Priority Air Transport, que é exatamente um transporte para autoridades. Então ele faz parte dessa divisão, por isso que a designação dele em contato com o controle de voo era PAT 25. Então o controle sabia que ele era dessa divisão de transporte de autoridades. A colisão ocorreu a poucos segundos do Bombardier conseguir tocar a pista 33. Esse aeroporto de Washington, ele tem uma configuração que é bastante usual quando você quer usar a área de uma maneira bastante otimizada. Em vez de fazer uma pista ou 2 pistas paralelas, você construir pistas em formato como se fosse um X. Então são 3 pistas de pouso e decolagem que esse aeroporto possui. Isso facilita no caso de você ter ventos que estão tanto quanto inadequados, principalmente os ventos de través, e que limitariam a operação de certas aeronaves nessas condições. Porque se o vento está alinhado com a pista, você pode mudar o sentido de pouso desde que o vento esteja um tanto quanto alinhado com o eixo da pista de uso. Mas no caso dos ventos laterais, isso torna as coisas muito mais difíceis. Então, a conformação de você fazer X realmente facilita. No caso do vento estar numa direção, você usa a outra pista. Normalmente, na configuração desse aeroporto, existe uma pista principal mais longa, mas que, por algum motivo, o controle de voo decidiu solicitar para o avião da American Eagle, né, subsidiária da American Airlines, se ele poderia pousar pela cabeceira 33. Aí temos outra pista, que eu acho que é a pista 1 e a pista 4. E a tripulação do Bombardier concordou. Tudo bem, vou pousar na 33. Enquanto isso, o helicóptero vinha num corredor. Isso é muito comum em todas as cidades onde você tem um tráfego muito grande. São Paulo é assim, Nova York é assim, Tóquio. Existem corredores específicos para os helicópteros, onde eles voam com uma altura limitada, exatamente porque há um tráfego de aviões de asa fixa acima daquele patamar. E era o que esse helicóptero vinha fazendo. Mesmo porque, pela proximidade da Casa Branca e áreas ali que são de espaço aéreo restrito,
ele não pode muitas vezes cruzar ali para dentro ali de Washington DC, porque é uma área restrita por uma questão de segurança. No Brasil também existe, em cima de refinarias, mesmo em Brasília existem áreas de voo restrito. Então, o helicóptero dentro desse corredor, um local natural para ele vir voando baixo e desimpedido é por cima do rio Potomac. E é o que ele vinha fazendo. Ele vinha paralelamente ao aeroporto, digamos assim, seguindo o curso ali, como se fosse do rio, até que em algum momento ele ia fazer uma curva e ia passar ao largo ali do aeroporto. Bom, o que nós já sabemos e que desde quando eu comecei a fazer uma análise sempre preliminar, porque nós temos que aguardar evidentemente, toda a investigação, mas como eu sempre digo, em acidentes aéreos, onde você tem uma visualização, você tem uma filmagem, você encontra ali os destroços rapidamente, você tem a fonia de todo o controle, você já tem uma certa, ainda que seja uma coisa especulativa, mas você já tem uma direção daquilo que não aconteceu. Então não aconteceu isso. Então, sabe, não houve uma pane, não houve pedido de emergência, não houve colisão com passos. Então você vai eliminando uma série de coisas. Era uma noite clara, com visibilidade ali que seria de uns 10 quilômetros. Então sabemos que condições atmosféricas também não devem ser contribuintes para o evento catastrófico. Mas aí, na minha avaliação, desde quando eu comecei a levantar isso e conhecendo as diferenças entre operação de asa fixa no mesmo local e de helicóptero, existem certas sutilezas, e é muito comum em locais de tráfego intenso que haja uma frequência destinada para os helicópteros e uma frequência para os aviões de asa fixa. E evidentemente que o controle ele tem nas telas o que está acontecendo em ambos os tipos de aeronave, mas ele coordena. Por quê? Por que isso é importante? Porque você tem uma pessoa focada no controle de uma ou mais aeronaves de asa fixa e um outro grupo de pessoas coordenando o movimento dos helicópteros no mesmo espaço aéreo. O fato de você, muitas vezes, segmentar, mesmo, você tem o controle lá, o SINDAC, em Brasília, controla ali as aerovias, aí você tem as CTRs, que controlam à medida que os aviões estão chegando para a terminal, para a zona terminal, e aí finalmente você tem a torre de controle, depois você tem o controle do solo, não é mais a torre, tudo isso com frequências determinadas. Isso foi pela experiência de décadas e décadas da aviação, de você fragmentar a operação, o que a aeronave está fazendo. Por exemplo, para uma aeronave reabastecer, ele não vai fazer a chamada na fonia para a torre de controle, ele vai tirar a atenção de quem está na torre de controle. Ele tem o solo ali, tem uma frequência específica para as coisas que ele precisa do solo. E depois essas frequências vão sendo alteradas à medida que você está numa outra fase. Então isso já me chamou a atenção, porque é uma operação mais complexa. E pela sutileza de que o avião mudou a pista em que ele estava. Então, vai ter que se levantar em que momento a tripulação do helicóptero, se ele soube que, de fato, o avião estava agora pousando na cabeceira 33. Porque mesmo que tenha sido divulgado em vários canais aí da imprensa, de que num contato com o helicóptero, o controle avisa e diz, você está vendo o avião? Não, eu estou vendo o avião. Sim, mas ele está vendo à noite as luzes piscantes. Numa situação dessa, é um pouco diferente quando você tem um contato visual durante o dia, porque você consegue ver a trajetória com mais eficiência pelas luzes piscantes. Você sabe o que é bombordo, estibordo, você sabe se ele está acima, se está abaixo, por causa das cores das luzes que o avião já tem e as luzes de segurança. Isso sim. Mas a trajetória fica mais difícil, mesmo porque, como eu disse, o helicóptero estava voando muito baixo, bem baixo, para manter ali o corredor de segurança. Então você está tendo que olhar para cima
para um avião que ele vem mudando de altitude, porque ele vinha no procedimento de descida. Então, essas coisas são complicadores que podem afetar a percepção exatamente de que avião ele estava. Será? Aí vai ter que se identificar. Ele estava olhando para o avião certo? Porque existem outros aviões que estavam ali se aproximando. Vamos considerar que ele estava olhando para o avião certo, mas ele imaginava, ainda com uma informação defasada, de que ele ia pousar na outra cabeceira, porque a pista principal ela está mais para dentro do que seria ali, está mais a oeste, digamos assim. E a outra pista estava mais próximo da rota que ele ia fazer para fazer a curva ali. Então, se o controle diz passe depois do avião, e se, na minha imaginação, se ele estava pensando que ele ia pousar, por exemplo, na pista 01, ele talvez não imaginou, né? Ele imaginava que o avião já tocaria a 01, que tem um ângulo mais distanciado da 33, como eu falei, num X. Então, na perna desse X que ele estava tentando fazer a curva ali, e ainda que ele estivesse procurando o avião, e se ele desapareceu num certo momento, exatamente pela diferença de altitude, ele pode ter confundido, porque ele achava que o avião estaria pousando numa pista mais distante, e isso daria tempo para ele fazer essa curva, o avião pousaria e ele passaria por trás do avião. Pode ser, uma hipótese, né? O fato dele ter colidido, praticamente, os registros é 350 pés de altitude, daria ali uns 100 e pouquinhos metros em relação ao solo. E ele bateu violentamente, não houve nenhuma tentativa simplesmente de evasão, foi um impacto direto, o que fez com que o avião se fragmentasse em 3 pedaços e o helicóptero imediatamente caísse, né? Ou seja, ele já não tinha esse contato visual com o avião. Ele realmente, em algum momento, ele perdeu esse contato visual com o avião. Há um equipamento também que não se sabe por que esse helicóptero não tinha, não é por um helicóptero militar nessas condições, é o ADS-B, que é o Automatic Dependent Surveillance Broadcast, transmissão de vigilância dependente automática, que dá vários dados com relação à altitude, velocidade, posicionamento em tempo real, e não existe esse registro para esse helicóptero. Ele não possuía, ou por algum motivo esse equipamento estava desligado. O que também dificultou para o controle ter a exata posição, tanto é que o controle solicita a ele, que fala assim, olha, você tem um contrato visual, então fica meio por sua conta. E ele confirma. Mas o que ficou descoberto horas depois do acidente, que no controle ali do aeroporto não havia essa divisão nessa data de uma separação de controladores para helicóptero. Ao que parece, a mesma pessoa estava controlando aquele voo do pouso do Bombardier e do helicóptero. Só que a tripulação do helicóptero, quando há uma informação que parece que não retorna para o controle, quando ele tenta confirmar se ele tinha percebido realmente que o avião estava chegando, pode ser que o helicóptero, o Black Hawk, tenha continuado fazendo a fonia na frequência que ele imaginava que era a frequência específica para os helicópteros. Então pode ter havido exatamente essa confusão. Eles não ficaram exatamente sabendo que o controlador estava na frequência dos aviões de asa fixa e não naquela frequência dos helicópteros. Isso pode ter havido uma informação que se perdeu e ele continuou respondendo, fazendo fonia na frequência específica, tradicional para o corredor de helicópteros. Porque há essa identificação que já foi identificado, por isso que o Trump, inclusive, no
no discurso que ele faz de condolências e tal, ele já faz uma certa crítica ao sistema lá de controle de voo, e que os jornais, evidentemente, ficaram revoltados, aquela coisa toda, mas talvez ele já tenha informações da inteligência de que o fator, como eu sempre digo, há uma série de fatores contribuintes, mas talvez o Trump já saiba que o fator determinante foi uma desinformação que a tripulação do helicóptero tinha em relação à pista que realmente esse avião estava, a cabeceira que ele estava se aproximando, e houve uma falha na comunicação por um uso indevido da frequência, ou seja, nem todo mundo estava realmente na mesma frequência, então você também não tinha uma pessoa focada especialmente na posição do monitoramento do deslocamento do helicóptero. Então, foi algo realmente trágico, lamentável, uma coisa que não precisaria ter acontecido. Isso vai ser tremendamente investigado. Pessoas já começaram a levantar e dizer, não, mas uma região, esse aeroporto tem um tráfego gigantesco e tal, por que o helicóptero está fazendo um treinamento ali? Porque como é da divisão de transporte exatamente de altas autoridades, principalmente do Pentágono, né, ele tem que se habituar a voar, porque a Virgínia vai continuar a Virgínia, o Pentágono continua o Pentágono, a sede da CIA também é ali perto. Ele vai ter que transportar essas autoridades, muitas vezes até a Casa Branca, até algum outro. Então, seria ingênuo imaginar que eles não fossem fazer o treinamento. Um piloto que já tinha mais de 1000 horas nesse equipamento, é óbvio que ele tem que fazer um treinamento exatamente numa região que tem o tráfego, e ele considerando as condições de segurança que eles acreditavam que estavam seguindo. Nesse caso, tanto a tripulação do avião como a tripulação do helicóptero militar, eles estavam seguindo aquilo que eles estavam sendo orientados para seguir. Por isso, para terminar aqui, eu deixo aqui a minha impressão de que eu acho que foi uma falha enorme do sistema de controle ali do espaço aéreo ali em torno do aeroporto, porque houve uma confusão, com certeza, na comunicação. E aí, na aviação, a pior coisa que tem é você estar com uma informação equivocada, que você acha que é. E não adianta você dizer que, você está enxergando? Estou enxergando, mas isso é uma coisa que, visualmente, à noite, e como eu já disse, aeronaves diferentes, em altitudes completamente diferentes, uma descendo, a outra mantendo um voo dentro do corredor, a sua capacidade de percepção em torno do espaço, a sua capacidade de enxergar tudo em tempo real é muito limitada, tá bom? Então, agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, acione aí o sininho para receber os próximos vídeos. Se você gostou, coloque aí o positivo, o joinha, que ajuda aqui o canal. Se você não gostou, também deixe aí sua crítica. Não estou pensando em ser o dono da verdade.